Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações dessa noite recebendo o professor Aníbal Jorge Oliveira Albuquerque, formado em Ciências Econômicas com pós-graduação em Dinâmicas Grupais na empresa e na escola, MBA em Desenvolvimento Regional Sustentável, participante da doutrina espírita desde 1992, atualmente exercendo a função de coordenador de treinamento do GP com a palestra A Morte e a Doutrina Espírita, Como Lidar com a Perda? Boa palestra a todos! Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos. Eu sou Aníbal Albuquerque e vou falar sobre essa temática numa abordagem da visão da doutrina espírita. O meu tema será a morte e a doutrina espírita, como lidar com a perda. E para que a gente possa começar, eu gostaria de trazer uma breve história de um conto zen budista. Conta-se que uma mãe, com seu filho falecido em seus braços, procura Buda e pede que ele ressuscite aquela criança. E ele, diante daquela mãe muito aflita, muito temerosa, pede que ela retorne em casa, porque ele precisava de uns grãos de mostarda, mas traga os grãos de uma casa em que alguém nunca perdeu um ente querido. E ela bate de porta em porta na vizinhança, e ela volta a Buda triste, porque ela não encontra nenhuma residência que não tenha perdido algum ente querido. Essa história serve para que nós possamos pensar um pouco e refletir o quanto é natural, da mesma forma que é natural o nascimento, o quanto é natural a morte. Ou como nós colocamos na doutrina espírita, o desencarne, o desencarnar, sair da carne. E essa temática, esse seminário, ele é muito interessante, é uma temática atual e relevante, a abordagem que a gente gostaria de dar, porque nós estamos na pandemia, do Covid-19, e muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas partiram. Para que nós tenhamos uma noção, agora nesse mês de janeiro, início de ano, por exemplo, nós tivemos já mais de 1.900.000 pessoas mortas no mundo. E no Brasil passamos de 200.000 pessoas. Não é fácil abordar isso. No Brasil, atualmente, muitas pessoas estamos, lamentavelmente, em terceiro lugar na quantidade de falecidos, e a gente precisa, com certeza, conversar um pouco sobre isso e trazer a visão que a doutrina espírita possui sobre este fato da vida. Porque a gente tem a dor de quem parte, muitas vezes de forma inesperada, de forma abrupta, brusca. A pessoa se internou no hospital e, lamentavelmente, de lá não saiu. Inclusive, no ano passado, por volta de maio, quando a gente estava com um número muito alto de pessoas falecidas, eu realizei um atendimento de uma pessoa, de um médium, que estava dando comunicação, dando passagem, de uma pessoa conhecida nossa que havia desencarnado há alguns dias. E esse irmão, embora espírita, que estava a se comunicar, estava incomodado e desconfortável com a sua partida, porque ele não teve tempo de se despedir dos seus entes queridos, de ajeitar as suas coisas. E imagine como isso não deve ser fácil. Em outro momento, também, conversando com outro médium, e com ele, durante alguns dias, a gente andou conversando, ele trazia a mensagem de um trabalhador no plano espiritual da equipe de Dr. Bezerra de Menezes. E no seu relato, ele falava o quanto estava sendo difícil, o quanto estava difícil acolher e atender aqueles irmãos que estavam partindo. Por quê? Olha que interessante, meu irmão. Olha que interessante a visão, vamos dizer, do lado de lá, do lado de quem está desencarnado e está tentando ajudar aqueles que faleceram no leito do hospital. Segundo este irmão, a dificuldade que eles estavam encontrando no momento de atender, de acolher e de buscar levar esses irmãos que faleceram para algum local mais tranquilo,
era a dificuldade dele largar, por incrível que pareça, de largar o leito do hospital, aquela cama. Por quê? Porque devido àquela morte, na ótica dele, prematura, ele não queria ir embora. Ele gostaria de ver os seus entes queridos. Ele não queria partir. E na argumentação desse irmão, ele pediu que nós orássemos, né, fizéssemos bastante preces para procurar ajudar, que isso estava dificultando, inclusive, os próximos pacientes ainda vivos, adoentados, de serem colocados naquele leito. Que apesar de ele estar vazio, sem ninguém mais em cima, mas nenhum corpo sobre aquele leito, mas o irmão desencarnado, apegado ainda à sua vida e não aceitando a morte, ficava ali, inclusive às vezes atrapalhando e prejudicando o tratamento do novo paciente. Provavelmente, o que nós estamos falando aqui nessa ótica espírita e de relatos, de depoimentos de irmãos desencarnados, seja algo surpreendente, algo que você nem imaginava. Porque realmente não é fácil partir. Nós temos muito medo da morte. A dor também daquele que fica. Não é fácil de uma hora para outra você deixar de conviver. E principalmente, dependendo da circunstância dessa pessoa que está internada, podendo até não receber visitas por conta do perigo de contágio, a despedida se deu muitas vezes na residência, onde você imaginava que aquela pessoa retornasse, e ela também, e depois até o velório, o sepultamento, são com poucas pessoas. Então é algo doloroso. Imaginamos, acreditamos, inclusive, eu estou desde semana passada com uma irmã e uma sobrinha hospitalizadas. A minha sobrinha já teve alta, a minha irmã esteve na UTI, teve alta da UTI ontem. Então, o que eu estou falando, eu sei o que é isso também. Dói, a gente lamenta. Mas o que eu quero trazer é um pouco da visão que a doutrina espírita tem e também trazer um pouco do conforto, mostrar que aqueles que partiram da carne ainda continuam vivos. E a pior parte é porque ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, nenhum de nós é preparado para a única certeza que temos da vida, que é a morte. É a única certeza que há, que um dia morreremos. Na verdade, a ciência fala que todo dia um pouco de nós morre. Por exemplo, eu hoje provavelmente tenho menos tempo de vida para frente do que tenho para trás, do passado. É natural, só que nós não estamos acostumados a isso. E para falar um pouco disso, eu gostaria de trazer um trecho contido no livro Cartas da Imortalidade, do autor cearense, médium espírita Newton Souza, e no prefácio da irmã espiritual, da mentora espiritual do Newton, Rosália Nancy, nos fala ela: durante muito tempo, a morte foi o soberano fenômeno do desespero. A mera intuição de uma vida além nem sempre foi o suficiente para exorcizar o vazio deixado pela ausência dos amados que partiram a regiões ignoradas. Então, realmente, não é fácil, de uma hora para outra, e a gente vê alguns momentos mais marcantes daquele que perde um ente querido, o primeiro momento em que se diz que a pessoa faleceu, quando você está no velório, aquele momento em que está na missa de corpo presente e vai ser fechado depois da missa o caixão para ser transportado. O momento da descida do corpo não são momentos que não são fáceis. E principalmente o vazio que fica dentro de casa, bem como também, meus irmãos, o vazio existencial dentro de cada um de nós.
E o que a gente gostaria de trazer aqui nesta fala, nesse seminário, é o consolo e o conforto e a esperança. A visão que a doutrina tem, que a doutrina espírita tem com relação à morte, com relação à perda ou com relação ao desencarne. E falando de morte, e a gente vai ver daqui a pouco, a doutrina espírita, né? A morte, ela nos mexe muito, nos abala muito, nos impacta bastante, porque a gente tem o medo da incerteza. O que é que vai acontecer do lado de lá? O que vai ser de mim? E se eu tiver a certeza de como é o lado de lá? O que é que nos ensinam os espíritos? E é sobre isso que eu gostaria de abordar nesse tema, provavelmente tão espinhoso, tão delicado, que nos incomoda tanto, que nos perturba tanto, que muitas vezes aquele ente querido partiu e eu fiquei preso no luto. O luto ele é natural, o luto ele é normal, ele precisa ser vivenciado, mas eu fico preso, muitas vezes meses, anos depois, não aceitando ainda a partida. Eu deixo de viver, eu deixo de fazer as minhas coisas, eu deixo de sair, eu fico ainda, me desculpem a expressão, enaltecendo aquele que nos deixou. E se eu tiver essa certeza de como é o lado de lá, ou seja, como é o relato que esses espíritos nos deixam por meio da literatura, por meio de diálogos, bem como também o que é que nos ensina a doutrina espírita, provavelmente nós vamos compreender que a morte, a doutrina espírita matou a morte. Simplesmente lhe disse bye bye. Tchau, a revoar. Porque a gente compreende e aprende que a morte não existe. Na verdade, é só a morte do corpo. Mas o espírito, ele é imortal. Ele é eterno. Até porque, quando se fala de imortalidade da alma e de reencarnação, essa primeira parte, imortalidade da alma, muitas crenças abordam e acreditam nisso, que somos imortais. Algumas até ensaiam o que é que vai acontecer depois que eu morrer. Dependendo da minha índole, do meu comportamento, eu poderei queimar no fogo do inferno. E eternamente assim. E essa não é a visão que a doutrina espírita nos fala, que daqui a pouco eu irei falar. Se eu for uma pessoa boa, uma pessoa calma, uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, provavelmente eu irei para os céus e irei tocar harpas, ficar numa nuvem, uma coisa assim, bem poética. Como também existe uma região intermediária. Na doutrina espírita, na verdade, você vai encontrar também, talvez mudando os nomes, algo sobre isso, ou locais que são locais psicológicos sobre isso. A doutrina, você vai encontrar a pessoa na literatura e alguém falar que, em vez de chamar inferno, chama umbral, região umbralina, onde um espírito que, devido às suas atitudes, às suas palavras, os seus pensamentos, inclusive pensamentos, cuidado com o que você pensa também, e Jesus já fala sobre isso, poderei ter quando desencarnar, poderei passar por situações que eu preciso me melhorar, que eu poderia até sofrer pela necessidade do aprendizado. Bem como também aquele que porventura seja alguém generoso, caridoso, bondoso, uma pessoa calma, uma pessoa pacífica, como Jesus nos ensina no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, provavelmente eu poderei ir para um local mais em paz. Não quer dizer que seja os céus, mas um local em paz, um local em calma, um local em que eu vou interagir com outros, como também no primeiro eu também posso interagir. Né? Então, mas só que esses lugares não são estanques, são lugares situacionais, são momentos, são circunstâncias. Vai de acordo com o meu estado de humor, com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Eu posso passar de um lugar para o outro, se compreender que eu preciso me mudar, que eu preciso me melhorar, mas eu posso ter recaídas e voltar para a situação anterior, a um estado de perturbação. Igual a vida do nosso dia a dia. No dia a dia, com certeza,
nós temos circunstâncias em que eu estou em paz, tranquilo, em harmonia, e há outros momentos em que nada está dando certo. Perturbação, problemas, coisas que me tiram o juízo, me tiram a paciência, ou não é assim o nosso dia a dia? Eu não consigo, durante um dia, estar somente em paz. E, lamentavelmente, algumas pessoas conseguem passar o dia todo ou vários dias em estado de perturbação. Isso não é saudável. Então, quando se fala na imortalidade da alma, é preciso acrescentar outra coisa que a doutrina espírita nos fala, da reencarnação. Ou seja, eu voltar a reencarnar, a ter uma nova existência corporal, uma nova oportunidade. Inclusive, na literatura espírita, carinhosamente se fala, se associa e se diz que a reencarnação é a pedagogia do amor. Ou seja, aquele amor, aquela lei de amor que Jesus veio nos ensinar, que Deus nos dá, a lei de amor, a reencarnação como pedagogia do amor, é eu ter uma nova oportunidade de progredir, de melhorar, de me reconciliar com aqueles que porventura a gente tenha se desentendido, de ter uma vida mais plena, cada vez mais. Outra lei que também a doutrina espírita fala é a lei de progresso. Então, cada um de nós, nesta reencarnação, está na sua melhor versão, pela lei do progresso. Hoje, você que nos assiste, está na sua melhor existência. E assim será a próxima e por aí adiante. Então, quando se diz da imortalidade da alma e se associa, se agrega a reencarnação, é uma coisa maravilhosa, porque com isso nós aprendemos que vamos construindo uma grande família espiritual, mais ampla do que a própria família consanguínea. Ou seja, os laços de família com a morte não se perdem. Na verdade, a cada reencarnação, eu tenho a oportunidade, num termo atual, de ampliar meu networking, de crescer essa malha, de crescer essa rede de relacionamento. Onde essa rede de relacionamento poderemos ter afetos, né, amores, amizades, mas também poderemos ter desafetos. Tudo depende de como nós nos relacionamos. E quando a doutrina fala que a reencarnação é a pedagogia do amor, é porque Deus permite que na minha próxima existência, porventura poderá acontecer, de eu reencarnar no meio de uma família em que nós precisamos, pela lei do amor, nos reconciliarmos. Por isso que algumas vezes a gente encontra, por conta desses laços de família e da reencarnação, dentro do mesmo lar, embaixo do mesmo telhado, embaixo do mesmo teto, pessoas que não se entendem, irmãos ou pais com filhos que não se entendem. E às vezes adquirimos ao longo da existência, às vezes no trabalho, às vezes na escola, na faculdade, amizades tão próximas que não temos com familiares, mostrando que às vezes são espíritos que já se relacionaram em existências anteriores. Relacionamento aí dizendo de amizade, de irmandade, ou às vezes até conjugal, não importa o que seja. Então, os laços de família, no Livro dos Espíritos, a questão 204, Kardec faz a seguinte pergunta. Uma vez que temos tido muitas existências, isso por conta da reencarnação, a nossa parentela vai além da existência atual? E a resposta que os espíritos dão a Kardec, meu irmão, que você que está aí a nos olhar, a nos assistir, dizem ele, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos.
E aí eu complemento, e às vezes as animosidades, as intrigas daqueles que deveriam ser mais unidos porque estão unidos pelo sangue, pela paternidade e pela maternidade. Acrescentando ainda sobre os laços de família, nessa imagem, nós podemos ver uma pessoa numa cama, né, provavelmente na sua residência ou no hospital, uma imagem antiga, em que há alguns familiares, provavelmente a esposa, uma senhora sentada, talvez a mãe, o filho desse ente que está deitado, um neto, atrás deles, dessas mulheres com essa criança, um médico, e do lado direito, a gente pode perceber nessa imagem duas pessoas em uma imagem mais diáfana e uma senhora também sentada numa cadeira, uma imagem mais sutil, com aquela pessoa no seu braço, no seu colo. Essa imagem procura justamente retratar e falar que os laços de famílias vão além do sangue. Em que aspecto? Mostrando algo que a gente presencia, vivencia, mas não acredita. Inclusive, julgamos e acreditamos que o nosso ente querido que partiu estava a delirar. Ou o delírio da doença ou o delírio da idade. Mas, na verdade, o que essa imagem está retratando, baseado na literatura espírita, é aquelas pessoas que estão próximos do seu desencarne, amigos, parentes já desencarnados, vêm lhe receber, vêm lhe acolher. E aí, muitas vezes, você já deve ter vivenciado, experienciado, ou ouviu alguém falar, dizer assim, papai está ficando doido. Ele está falando de um amigo dele e esse amigo já faleceu e ele diz que está vendo, que ele está dizendo tal coisa. Deve ser delírio. E aí eu vou trazer um relato de uma experiência que aconteceu comigo quando da minha mãe, antes dela falecer em janeiro de 2005. Ela estava no hospital, Casa de Saúde São Raimundo. Eu tenho uma irmã que não é espírita, mas tem vidência, ela vê no ambiente espíritos. E a minha mãe estava entubada, né? Ela teve câncer de mama, depois ósseo, hepático e, por último, cerebral. E ela já havia feito 2 cirurgias, tirado 3 tumores e já, por conta da metástase hepática, ela já estava no fim da vida. E ela estava no hospital, entubada, com respirador e não consciente. Ela ficava de olhos vidrados, arregalados, olhando para cima. E a gente percebia que ela estava com medo. E minha irmã via, naquele quarto do hospital, via pessoas que já tinham falecido. Via os pais da minha mãe, meu avô e minha avó. Via uma tia que a minha irmã não conhecia, inclusive chamada de Mainha. Haviam 2 médicos também. E minha irmã também via uma casa no plano espiritual, acima da mamãe, que eles diziam que era o local para onde ela iria ser levada para repouso, para dormir, para ser tratada. E com o conhecimento da doutrina espírita, eu procurei trazer um conforto, dizer que o que ela estava vendo, ela era muito católica, e o que ela estava vendo era algo normal, natural, que aquilo era uma coisa muito boa de você ver pessoas amigas e queridas lhe acolhendo, lhe fazendo bem, lhe ajudando, mas ela estava com muito medo. Só para que você entenda, porque você pode pensar assim, sua irmã está inventando coisa, viu o avô, viu a avó, ela conhece. Mas ela viu uma tia e falou o nome e ela não conhecia. E nós temos um livro da família. Eu peguei esse livro e folheei, pedi para ela folhear, sem ela enxergar nada. Eu folheei assim e ela encontrou. Meu irmão, a tia da mamãe que eu vejo chamada Mainha é essa aqui. E realmente tinha lá o nome dela, Mainha. E a Mainha foi uma tia da mamãe, irmã da minha avó, que, quando a mamãe veio estudar em Fortaleza, morava na casa dela. Ela também via 2 médicos, o doutor Anastácio Magalhães, que era compadre da minha mãe, inclusive padrinho da minha irmã, mais um outro médico que a minha irmã não conhecia. E um dia a gente fazendo um lanche na lanchonete do hospital, quando ela levanta a cabeça assim um pouco, né, ela vê na parede oposta a ela, à sua frente, ela vê um retrato e diz, meu irmão, o médico que eu vejo lá no quarto da mamãe é aquele ali da foto. Eu me virei para olhar e quando eu reconheci e disse, minha irmã, esse aí é o Dr. Régio Jucá. Ele realmente atendia muito nesse hospital, na Casa de Saúde São Raimundo. Ele, inclusive,
tinha o consultório dele aqui, está fechado, com o nome dele na placa, e ele provavelmente, junto com o doutor Anastácio, está ajudando a partida da mamãe. Então, isso são depoimentos interessantes, porque faz com que a gente acredite e compreenda. E eu quero acrescentar mais uma coisa. Então, como eu estava fazendo tudo isso, né, buscando trazer o conforto, trazer o equilíbrio e a aceitação por parte dela, uns dias depois, uma prima da minha esposa, que também tem mediunidade, me disse assim: Jorge, tua mãe quer falar com você. Por eu saber da mediunidade dela, eu já imaginei que seria em espírito, porque minha mãe estava entubada, né, não podia falar nem nada. O grau de consciência dela não era muito bom. E eu pedi que as pessoas saíssem do quarto, eu sentei a prima da minha esposa num sofá, fiz uma oração e a acolhi. E olha, para minha surpresa, o que é que aconteceu? Minha mãe, pela sua crença, né, católica, por não acreditar em espíritos, reclamou, trouxe alguns palavrões e disse que eu não era Deus. Que eu não tinha o direito de querer que ela morresse, ou de acelerar ou agilizar a sua morte. Eu pedi, compreendendo a sua crença e o seu desejo de viver, pedi desculpas, compreendi e disse que a partir daquele momento eu não iria fazer mais nenhum movimento de prece ou de fala no intuito de fazer algo diferente do que Deus estava reservando e do que ela desejava. Depois de alguns dias ela veio a falecer e eu estava, para finalizar a história, mas corrobora com tudo isso que nós estamos falando. Estava eu no período de luto, de licença do trabalho, e um colega do Centro Espírita me convidou para eu participar, dirigir uma reunião mediúnica, porque eu trabalho com isso, e ele não poderia fazer, era fora do dia e do horário, eram pessoas que eram uma emergência, e ele chamou algumas pessoas, elas tinham disponibilidade, mas ele não estava com disponibilidade, e perguntou se eu poderia. E eu me prontifiquei, já que eu estava sem trabalhar naqueles dias. Chegando na sala, fizemos a reunião. Eu conhecia as pessoas, mas as pessoas não tinham tanta intimidade para saber que a minha mãe havia falecido, inclusive nem deram pêsames, nem nada. E terminado a reunião, fizemos uma prece final e antes de nos levantarmos, uma médium disse: Aníbal, há uma pessoa aqui que deseja falar com você. Você permite? E eu disse: claro, não tem nenhum problema. E aí esse espírito já veio chorando e pedindo desculpas e perdão. E falou assim: meu filho, te peço desculpas e perdão pelo que eu disse nos dias anteriores. É porque eu não compreendi ainda. Eu fui muito ajudado, estou sendo ajudado, eu estou em tratamento ainda, mas me foi permitido falar contigo e te pedir desculpas diante de todas as palavras grosseiras que eu falei para você. Mas é porque eu não entendi. Eu disse: não, minha mãe, fique tranquila. Eu compreendo. E continuo eu que peço desculpas à senhora, por eu ter feito talvez algo que ia contrário à sua fé, à sua crença. Então nos despedimos e ela já foi vista várias vezes ao meu lado, por médios. Eu não vejo, mas eu sinto às vezes a sua presença. Então, diante disso, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, meu irmão, eu sei que a perda de alguém não é fácil. E muitas vezes, dependendo da idade desta pessoa, do afeto ou do amor que temos, nos desesperamos. E aí eu pergunto: tenham fé em Deus? Porque muitas vezes, nesses momentos, a nossa fé fica abalada. Com certeza. E eu não tiro a tua razão. Eu não tiro a sua razão. E aí eu trago essa primeira pergunta que está logo no Livro dos Espíritos, onde Kardec fala assim: o que é Deus? Observe que ele não pergunta quem é Deus, onde a gente muitas vezes quer antropomorficar, trazer pela nossa ótica. E a resposta que os Espíritos nos dão é: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, não há nada que aconteça no universo, não só na Terra, não só na sua vida, não há nada que aconteça no universo ou na sua vida que não esteja previsto ou Deus não saiba. Então, é muito importante que a gente tenha fé em Deus, e aí eu trago ter fé em Deus, ou ter Deus em você. Por que eu estou trazendo isso?
porque os Espíritos também nos ensinam algumas características, existem muito mais, mas muitas vezes não conseguimos compreender. Então, os Espíritos trazem como atributos, como características, qualidades divinas, que Deus é eterno, porque se não fosse, alguém o criou e ele não seria Deus. Ele é infinito, ou seja, não tem começo e nem fim, porque se tivesse começo, alguém o teria criado. Ele é imutável, ele não está sujeito às leis da natureza. Sempre foi assim. Ele é imaterial, porque a gente não pode vê-lo, não pode pegá-lo. Ele é único, porque se não fosse, se eu tivesse dois deuses, um terceiro, talvez, um outro, seria superior a esses dois. Ele é onipotente porque tudo ele pode, tudo ele vê, por isso que ele é onisciente também, e soberanamente justo e bom. E principalmente, estas últimas palavras, soberanamente justo e bom, é que me faz remeter para que você tenha fé em Deus. Acredite que tempos melhores virão. Jesus já falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas muitas moradas tanto estão ao redor do universo, e aí nós, seres humanos, estamos buscando vida em outros planetas, ou planetas que possamos habitar, como o Elon Musk da Tesla, né? Vendeu agora todos os seus bens, todas as suas propriedades, ele quer investir ainda na Terra para que as coisas fiquem bem, mas ele quer, quando puder começar a construir em Marte, ele quer construir. Sondas tentando desvendar o universo, tentando encontrar vida ou condições. Mas os espíritos dizem que os espíritos encarnados estão espalhados pelo mundo todo, pelo universo todo, por vários mundos. Ah, Aníbal, por que ninguém vê? Nesse momento agora, você está vendo a bactéria, o vírus que está ao seu lado? O Covid? Não. Mas se você tiver um elemento que permita enxergar, você verá. E aí, às vezes, a gente fica preocupado olhando ETs, extraterrestres, mas os vários globos são habitados por espíritos encarnados. Então, no livro dos Espíritos, lá na introdução, há um momento em que os Espíritos dizem a Kardec, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno e preexistente. O mundo corporal é secundário. Com isso, ele está mostrando que existem muito mais seres desencarnados do que encarnados. E aí eu quero me lembrando um pouco das minhas aulas de história na época do colegial, na época do ensino fundamental. A gente escutava, quando ia estudar as circunnavegações, sobre a escola de Sagres. E o seu lema, o lema da escola de Sagres é: navegar é preciso, viver não. E aí o que eles mostravam é que a navegação, para eles como navegadores, era algo mais importante do que mesmo viver, porque muitas vidas, inclusive, eram perdidas. Quando eu adentrei a doutrina espírita, e estudando, conhecendo mais, meditando, compreendi também um outro sentido, mostrando que navegar é preciso. Eu tenho instrumentos de navegação, cartas, na época astrolábios, hoje bússolas, GPS, que me trazem uma certeza, radares, que me trazem uma certeza da navegação. De onde eu saio para onde eu quero chegar, eu consigo isso. Mas viver já não é tão preciso. De uma hora para outra, eu posso sair e não chegar. Não querendo ser pessimista, mas para que você possa pensar, refletir, reprogramar inclusive a sua mente diante dessa temática. Porque todos nós estamos conectados, conforme nós falamos dos laços de família. Todos nós estamos conectados. Olha que interessante, né, nesse livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, escrita pelo espírito André Luiz, ele traz um diálogo que eu acho muito interessante e pertinente para que nós possamos compreender essa relação e essa inter-relação entre as pessoas que estão na carne, vivas, na matéria, e aqueles que estão desencarnados, que estão em espírito no mundo espiritual. Comenta o autor
que quando ele estava começando a fazer visitas nos hospitais, para isso no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, ele cita um caso de um paciente que não está tendo melhoras. Inclusive, ele está delirando. André Luiz fica surpreso diante disso, porque ele mesmo foi fruto de um tratamento muito exitoso. E aí, o diálogo, um pequeno trecho do diálogo, ele fala assim: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Gritava, o Ribeiro gritando, que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo ali distante do lar. Ele inclusive fala que a família estava brigando pela herança. E aquilo estava atormentando o falecido, vamos dizer assim, o desencarnado. E aí, André Luiz, diante da surpresa, pede ao orientador o que é que eles irão fazer. O que é que a gente pode fazer? Porque o tratamento que a gente está oferecendo não está surtindo efeito. O que é que nós podemos fazer pelo Ribeiro? E aí, olha que interessante, a solução daquele momento que é dado para os familiares, para que esqueçam um pouco o paciente, o falecido, o pai e o marido. É preciso que ela, a família, receba uma maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, muitas vezes, as atribulações que podemos ter na vida podem ser circunstâncias para aprendizado, oportunidades de aprendizado, ou às vezes circunstâncias em que eu preciso, muitas vezes, mudar a minha atenção, mudar o meu foco, porque eu posso estar excessivamente dando atenção a algo que não seja saudável para a minha pessoa ou saudável para aquele que partiu. Por exemplo, o luto ele é necessário, mas imagine aquela pessoa que fica há anos a fio com um quarto, da mesma forma que foi deixado por aquela pessoa as roupas, você fica endeusando, vamos dizer assim, ou fica idolatrando aquela pessoa. Aquilo não é bom para si e também não é bom para aquele que partiu. Ele mesmo pode ficar triste, ele mesmo pode sofrer, porque o sentimento que fica naquele momento, meu irmão, minha irmã, é o sentimento do luto. E aí eu não me lembro os momentos de felicidade, da companhia, do prazer, das coisas boas que a vida nos trouxe. Eu fico, algumas vezes, diante dessa circunstância, preso àquele ponto do passado, que foi o ponto da morte. Então, o convite que a gente faz é para que você repense. E para a gente imaginar, a última coisa que eu queria trazer, eu vou ler um trecho deste livro, Cartas Consoladoras, que eu li um pequeno trecho do prefácio, Cartas da Imortalidade. Os Espíritos escrevem aos seus familiares. É um livro do autor Newton Souza, baseado nas diversas cartas que ele recebeu. Mas também aqui ele vai falar um pouco de como é o processo dele, ele faz entrevista com as famílias a posterior, ele não conhece as pessoas, ele também aqui foi feito o teste de grafologia. E a carta que eu escolhi é de um jovem que veio a falecer com 25 anos. Ele fala assim: em agosto de 2010, isso é o pai falando, perdemos o nosso filho André Luiz, de 25 anos de idade. A dor é indescritível, só sabe quem passa por esta provação. Inclusive, é relatado pelos pais que foi uma morte de forma deliberada. Ele fez uma ultrapassagem proibida e bateu de frente com o carro. E aí, olha que interessante, imagine você, um pai e uma mãe, perder um filho. Eles perderam o chão, e buscaram ajuda. E tomaram conhecimento da doutrina espírita, foram fazer um tratamento espiritual, depois foram estudar e tomaram conhecimento das cartas da imortalidade ou consoladoras do Lar de Clara, lá com Newton Souza. E visitaram algumas vezes. Da primeira vez não obtiveram, na segunda parece que também não, mas depois obtiveram algumas. E eu quero deixar aqui um relato do próprio André Luiz, que ele fala assim: falhei. Na verdade, ele escreveu: falhei, mas não quero que vocês falhem em deixar de viver, em parar o relógio do tempo. No dia da minha morte,
e cultuá-la numa dor eterna. Então, o depoimento desse jovem para os pais e os familiares é trazendo uma carta de alforria, trazendo a liberdade para que eles continuem as suas vidas. E um breve trecho ele diz assim que, apesar da dor, cada um deles, o pai, se depois realizou coisas fenomenais, a mãe também, a irmã também. E aí eu quero só falar o seguinte, ficamos melhores, isso ele falando, André, mais caridosos, mais mansos, aprendendo a perdoar e acreditar cada vez mais no infinito da vida, através de suas múltiplas encarnações e da inquebrantável existência de Deus. Tendo a certeza e a esperança de que no final, se é que existe um final, nos encontraremos novamente. E aí ele fala assim, olha que bonito para a reflexão. Não estou tentando convencer ninguém de que a minha morte provocada foi boa, mas até o mal se transforma em bem nas mãos de Deus, como a treva se transforma em luz. Então, ele quer mostrar que a gente pode, daquela coisa, tirar lições. E por último, quando ele na carta, ele traz um parágrafo de mensagem para o pai, para a irmã, para o irmão, inclusive para o irmão, ser mais paciente, ter mais calma na direção, não ser tão agressivo, não correr tanto, ter cuidado nas ultrapassagens, que o irmão aprenda com ele que partiu precocemente por conta disso. E para a mãe ele fala assim, a morte não me levou de ti. Mesmo que eu quisesse, nunca me tiraria ou conseguiria fugir de tanto amor, minha mãe. Vou reproduzir aqui o que pedi para o Newton dizer ao telefone no teu aniversário. Você, como mãe, está tendo a oportunidade de amar um amor que é tão grande que existe mesmo sem ter o filho para abraçar e tocar. A mãe está aprendendo um amor que vai além da morte. E por isso é mais verdadeiro, mais pleno, mais tudo. Então, meu irmão, minha irmã, compreendo a tua dor, mas você precisa também libertar-se dela. Porque a tua dor também dói naquele que se foi. E ele não está longe de você. Fica em paz. Muita luz em tua vida, nos teus entes familiares. E lembra destas palavras que foram trazidas nesse momento desse seminário sobre a visão espírita da morte. Mas principalmente a visão espírita da vida que importa. Muita paz, muita luz. Gostaríamos de agradecer ao professor Aníbal. Muito obrigada por sua participação. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!